Quem está animado aí? Quem apesar do frio vai receber um milagre vindo do céu hoje, amém? Porque se você chegou hoje aqui, você é alguém que está determinado, amém? Porque tem muita gente que preferiu ficar em casa hoje. Logo hoje, o dia da bênção, o dia do milagre. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento agora. Eu queria que você pudesse nesse momento falar com Deus a respeito daquilo que você veio buscar hoje aqui. Esse é o nosso culto da fé, culto dos milagres, culto onde o impossível se torna real, culto onde que nossa mente é transformada, acontece aquilo que nós sabemos que está lá em Romanos 12, nós passamos a experimentar nesses dias a renovação da nossa mente. Quando a nossa mente é renovada, nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Obrigado por isso, Deus, porque nesse lugar nós estamos sendo transformados. Obrigado, Deus, porque enquanto nós estamos aqui, Deus, as nossas realidades mudam. Obrigado, Deus, porque quando estamos aqui, de acordo com a Tua palavra, Deus, as verdades do céu são reveladas para nós, e a nossa vida, Deus, acontece aquilo que nós aprendemos no Pai Nosso, é feito assim na terra como já é no céu. Deus, as realidades do céu se tornam reais aqui, coisas novas começam a acontecer, Deus, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos negócios, nos nossos empregos, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Deus, obrigado por isso, Deus, porque enquanto nós estamos aqui, Deus, focados em você, colocando o Teu reino em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas, Senhor. Obrigado por isso, Deus, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós Te agradamos, Senhor. Nós aprendemos isso lá em Hebreus 11:6. Nós aprendemos isso, Deus, e que quando nós nos aproximamos de você, nós nos aproximamos da Sua presença, de quem o Senhor é, nós reconhecemos que o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus, obrigado porque o Senhor está recompensando aqueles que Te buscam nessa noite. Obrigado por isso, Deus. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Separa uma salva de palmas para Jesus. Gente, eu queria liberar vocês para dizer amém. Pode dizer amém? O que significa amém? Assim seja. Amém não é só uma concordância, vou dizer amém porque todo mundo fala amém. Não, amém é quando fala uma palavra aqui, uma promessa para você, você fala, assim seja na minha vida. Coisas grandes vão acontecer hoje. Coisas grandes vão acontecer hoje, vamos ver se vocês entenderam. A vida de alguém aqui vai ser transformada, amém? Graças a Deus, se apropria disso para você. Começa a pegar as bênçãos, levanta essa mão e fala assim, Deus, é para mim, eu recebo tudo que eu preciso na vida que eu vim buscar hoje, é uma palavra. Uma palavra. Pedro experimentou, os discípulos experimentaram a maior pesca da vida deles, depois de ouvirem e receberem uma palavra. Eles falaram, debaixo dessa palavra eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas por conta da sua palavra, debaixo dessa palavra eu lançarei as minhas redes. Eles lançaram as redes logo depois dessa palavra, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Vai ser assim na tua vida também, se você receber uma palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Elk, o nome da minha palavra hoje é vencendo o inimigo número 1 da fé. Quem sabe que é o inimigo número 1 da fé? A mente. Quem mais? O quê? Incredulidade, a dúvida. Todos esses são grandes vilões da fé. Todos esses pontos tentam se levantar contra a nossa fé. Mas hoje eu queria falar de alguém chamado medo. Por isso que eu queria chegar, se olhasse para quem está perto de você e fala assim, não temas. Não, mas fala com fé assim, fala assim, não temas,
Porque é muito importante que essa pessoa que está do seu lado entenda que ela tem que sair daqui com isso na mente. Eu não devo temer. Temer por quê? Não tem lógica eu temer, eu não devo temer. Porque isso age diretamente contra a nossa fé. Por isso que dizem que na Bíblia é interessante isso. Eu fui buscar isso. Porque dizem essa frase, que na Bíblia existem 365 vezes escrita a frase não temas, uma para cada dia do ano. Eu comecei a pesquisar, botei em alguns buscadores de inteligência artificial, eles não souberam me responder. Mas uma das respostas foi engraçada, assim, não tem como precisar. Buscamos aqui no hebraico, buscamos no grego, porque as pessoas interpretaram algumas coisas, mas uma coisa nós podemos afirmar: a Bíblia está repleta de mensagens como essa. Do início ao fim das Escrituras você vai identificar, tendo 365 vezes a frase não temas, ou não, uma coisa é certa: Deus não quer que você viva com temor. Deus quer que você realmente se afaste dessa questão chamada temer. Você não pode temer, Deus não te chamou para temer. Deus não nos criou como seres humanos para sermos guiados pelo medo, viver debaixo do medo, vivermos amedrontados. Mas calma aí, pastor, o medo é um sentimento humano, todo mundo sente medo. É verdade, todo mundo sente medo, e você já ouviu falar que o medo te protege. O medo muitas vezes ele é importante, porque senão nós faríamos loucuras. Nós andaríamos, por exemplo, nos prédios mais altos na beira. Tem gente que hoje não tem medo, né? Um dia eu fui na Pedra Bonita, gente. Quem já foi na Pedra Bonita aqui? Muito legal, né? Só que lá eu passei mal, porque a galera ficava bem na pontinha para tirar selfie, né? Eu fazendo pose para as fotos, né? Cara, aquilo começou a me dar uma agonia tão grande. Eu falei, cara, esse pessoal não tem medo, tinha que ter mais medo. Porque o medo protege eles, o medo protege essas pessoas. Então o medo, ele serve para várias coisas, mas o grande problema é quando o medo, ele começa a te paralisar. Quando o medo começa a atuar em você, de tal forma que ele comece a minar a sua fé. A Bíblia compara o medo com o espírito. De tão forte, de tão grande a influência que ele pode ter na vida de um ser humano. A Bíblia diz lá, coloca para mim por favor, bota aí 2 Timóteo 1,7. Segunda carta para Timóteo 1, verso 7. Ali Paulo deixa claro que Deus não tem dado espírito de covardia. Se você colocar em outras traduções, você vai encontrar espírito de temor, espírito de medo. Deus não colocou isso na gente. Deus colocou em nós o quê? O espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. E hoje eu quero falar para você, se esse espírito tem atuado na sua vida, tem minado a sua fé, tirado os teus resultados, tem feito com que a sua realidade tenha sido aquém daquela que Deus preparou para você, hoje é o dia de você mandar esse espírito embora da sua vida. Porque não foi esse espírito que Deus mandou atuar na sua vida. O espírito que age na sua vida é o espírito de poder, possibilidades. Coisas novas podem acontecer porque esse espírito de poder age na sua vida. Jesus era alguém cheio desse espírito, ele tinha conhecimento. Quando as dificuldades vinham diante dele, ele não agia com medo, ele não se retraía, ele atuava cheio do Espírito Santo, e dele fluía poder, dele fluía amor, dele fluía moderação, equilíbrio. E é esse espírito que vai agir na sua vida hoje, amém? Vamos mandar esse espírito embora? Vamos, gente, das nossas vidas? Vamos embora? Porque a mensagem de Deus para você hoje é a mensagem chamada não temas. Vamos começar lendo. Abre a sua Bíblia, você que está com a Bíblia aí, você que acompanha a gente na nossa tela, coloca por favor em Êxodo 14. Nós vamos aprender aqui algumas das características do medo. Que o medo muitas vezes, como que ele age nas nossas vidas e quais as consequências de nós às vezes
aceitarmos o medo no nosso dia a dia. Isso vai ver o impacto, como que é sério isso. O medo, ele distorce muitas vezes a nossa memória espiritual. A gente, quando a gente está sendo, digamos assim, agindo debaixo do medo, nós esquecemos quem Deus é, esquecemos quem somos. Quando estamos na presença dEle, a gente tem uma visão, digamos assim, embotada da realidade, por conta que o medo tem esse poder de fazer quem Deus é e quem nós somos. Parece que uma borracha é passada na nossa mente, nós esquecemos a grandeza do nosso Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de Êxodo 14, 10, vamos lá. Olha aqui que diz as Escrituras. Nesse momento aqui, o que aconteceu? O povo que era escravo no Egito, eles miraculosamente foram libertos. Faraó libertou eles, deixou com que eles fugissem. E nisso eles viram grandes coisas acontecendo, como por exemplo as pragas no Egito. Viram realmente uma série de milagres acontecendo. Então eles foram libertos e começaram uma caminhada rumo à sua liberdade, rumo à terra prometida que Deus tinha para eles. Só que diz que quando eles já estavam chegando perto do Rio Nilo, quem está no Data Show pode colocar para mim NVI até o final, por favor? Nova versão internacional. Ótimo. Então eles estavam fugindo. Essa cena vocês já conhecem, mas eu queria falar da influência do medo na vida desse pessoal. Eles começam a chegar perto do rio. Vê que realmente uma grande coluna d'água, quer dizer, do grande mar vermelho que estava diante deles. E ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles, porque faraó mudou de ideia. Faraó falou: pronto, vocês podem fugir. Moisés, pode pegar essa turma toda aí, vai para a região aí, vai para onde Deus mandou vocês. Só que em determinado momento o faraó fala assim: ué, calma aí, por que eu fiz essa loucura? Não, os soldados vão lá, corre atrás do povo de Israel, tragam eles de volta para serem nossos escravos, senão a gente vai ter que trabalhar para a gente mesmo. A gente está acostumado a ter escravo, eles estão nos servindo há mais de 400 anos. Eu preciso que eles voltem. Soldados, por favor, vão atrás do povo de Israel. E à medida que eles estavam chegando já no Mar Vermelho, aí eles olharam para trás, e os israelitas olharam para trás, e eles avistaram os egípcios que avançavam na direção deles, aterrorizados. Fala comigo assim: aterrorizados. Aterrorizados. Bota numa... Eu pedi para você botar essa aí. Tem uma versão que se diz o seguinte: que eles perceberam que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito. Eles ficaram com muito medo. Eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram cheios de temor, cheios de medo. Nesse momento, prestes à liberdade total, eles tinham visto milagres, eles tinham visto grandes coisas, mas eles ouviram uma notícia ruim. Eles olharam para trás e viram que as coisas não estavam tão boas assim. Nesse momento, o que se apoderou deles? O medo. Quando o medo entra na vida de alguém, olha o que começa a acontecer. Eles clamaram ao Senhor, verso 11. Vamos embora. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, Moisés, tirando-nos de lá? 12. Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. As pessoas, quando elas ficam cheias de medo, elas esquecem daquilo que Deus fez na vida deles. Elas ficam perdidas, elas já não sabem mais quem Deus é, elas não sabem mais quem elas são.
Elas se esquecem de um Deus poderoso que já fez tantos milagres na vida deles, porque eles, em vez de ficarem cheios de confiança, eles deixaram o medo se apoderar deles. Com isso eles se tornaram inoperantes, eles se tornaram fracos, medrosos, querendo voltar para o passado, tão perto da liberdade quanto já eles estavam. É muito triste ver pessoas que experimentam uma libertação, experimentam transformação na vida delas, as coisas começam a andar, Deus começa a ajustar todos os pontos, mas em algum momento da vida o que acontece? Elas deixam o medo se apossar delas. Elas deixam com que as circunstâncias difíceis, elas começam a olhar para as dificuldades e começam a falar: meu Deus, será que é certo eu estar nesse caminho? Será que não era melhor eu estar lá no mundo como eu já fui um dia? Eu era tão feliz, minha vida era tão tranquila quando eu estava lá no mundo. O inimigo não vinha na minha direção quando eu estava no mundo. Claro que ele não vinha, porque vocês dois estavam na mesma direção. Você agora se posicionou diante de Deus, e com isso faz com que o inimigo fique furioso. Ele não gosta de ver você, ele fica assim: meu Deus, eu não posso perder o Fernando, eu não posso perder o Jean, eu não posso perder esses homens, eu não posso perder o Gabriel, eu tenho que resgatá-los, eu tenho que pegar eles de novo para que eles voltem a ser escravos. E ele coloca circunstâncias difíceis diante de você para que você tenha medo. Poucas coisas são tão perigosas para você quanto você brincar com aquilo que te atemoriza. Vamos prosseguir. Verso 13, graças a Deus eles tinham líder, eles tinham Moisés, que Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo. E hoje eu venho dizer para você, Sara Recreio, não tenha medo. Não deixe o medo te parar, não deixe o medo travar você. Existe uma liberdade te esperando. De repente você está às portas de um milagre, às portas da sua terra prometida. Não deixe o medo te parar. Fala para quem está perto de você: não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem. É isso que Deus está prestes a fazer na sua vida. Se você ficar firme e posicionado nas promessas, na palavra de Deus sobre a sua vida, eu garanto para você, esses inimigos que estão se levantando contra você hoje, eles nunca mais serão vistos. O justo vive da fé, não é por vista. Você pode ver um monte de coisa, mas eu quero falar para você, você precisa aprender a viver pela fé e não baseado no medo. Posso dar um testemunho hoje? Que esse é fresquinho, gente. Olha que bênção. Eu estou indo para os Estados Unidos, gente. Dia 15 de agosto eu vou para os Estados Unidos. Passar 10 dias lá, conhecer as maiores igrejas dos Estados Unidos. Estou indo na fé. Aprendi a trabalhar com milhas. Ganhei milhas. Com as minhas milhas eu comprei minha passagem de ida e volta. Eu ia sozinho, chamei alguns amigos. Então estou indo eu, mais 6 bispos da Sara Nossa Terra. Estamos indo visitar essas igrejas. Então estou rachando Airbnb, a gente está rachando carro, está ficando tudo bacana. Um dia desse, a Ruth chegou para mim e falou assim: amor, e dinheiro para você gastar lá? Aí eu: amor, não sei, eu acho que de repente um jejum possa ser uma estratégia interessante para estar lá, né? Vou estar vendo igreja, sou um pastor, vou estar com o bispo, de repente é só não comer, que vai dar tudo certo. Hoje recebi uma mensagem no meu WhatsApp: Rafa, qual é a sua conta do Nômade? Eu tinha exatos $9,80. Essa pessoa ligou para mim e falou: Rafa, daí, passa aí. Aí, quer dizer, falou para Ruth: quero fazer uma oferta na vida do Rafa. Hoje Deus colocou na minha conta, agora eu tenho na minha conta $509. 500 doletas, meu irmão. Eu falei: uau! Dá uma salva de palmas para Jesus, pode dar. $500. A Ruth falou assim: amor, os teus filhos no dia dos pais vão te dar mais $200. Já estou $700, cara. Para quem não tinha nada, tá bom demais, né? Dá até para comprar um presente para mim, com de Nike. Tênis novo para mim. Deus é bom, amém?
Ruth, eu não sei, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta, Deus fez todas as portas acontecerem, não era nem para eu estar indo, Deus facilitou tudo, Deus vai dar um jeito, como sempre Ele faz. Não fala para a gente ser irresponsável, claro que ia dar um jeito, ia comer pouco, ia me virar, mas muitas vezes nós temos que falar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer um caminho no meio do deserto, Deus faz isso. Deus fez tantas vezes, por que Ele não vai fazer na minha vida? Porque se eu fosse depender do medo, de repente ia falar, cara, quer saber? Pô, amor, acho que é melhor eu não ir. Acho que é melhor desistir, né? Não tem nada a ver, já vai um monte de gente lá, eles aprendem e passam pra gente. Só que Deus provê um caminho para mim. Eu dou graças a Deus por isso. Só que Moisés é tão corajoso, que ele prossegue aqui no 14, olha aí. Moisés fala isso para o povo, e ele fala o seguinte, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Quem quer ver o Senhor lutando por você? Quem quer ver o Senhor lutando por você? Eu não sei que luta você tem passado, mas eu quero dizer, deixa eu entrar em ação. Deixa eu entrar em ação nas suas lutas, deixa eu entrar em ação nas suas guerras. Afasta o medo, quando você tira o medo da frente, eu entro e luto as suas lutas. Deus, luta as nossas lutas hoje, luta as lutas dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão passando por situações difíceis hoje. Faz aquilo, Deus, que eles não estão conseguindo mais fazer. Deus, que o medo saia dos corações, que o medo saia das nossas mentes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Fora medo em nome de Jesus. Aqueles homens, aquelas mulheres, quando eles viram os inimigos, o medo se apossou deles, o medo entrou no coração deles. Hoje, em nome de Jesus, todo medo vai sair das nossas vidas, amém? O medo distorce o passado, o medo escurece o presente, e o medo cancela o seu futuro. O medo faz outra coisa com a gente, ele cria uma realidade mentirosa. Fala assim comigo, o medo cria uma realidade mentirosa. Eu não sei se com vocês é assim. Quem aqui já recebeu uma ligação, principalmente para as mulheres, olhando para as mães, ligação do seu filho adolescente de madrugada? Quando o telefone toca, você fica, ai meu Deus, o que aconteceu? E de repente o telefone para de tocar e seu filho não atende. Quando você retorna a ligação para ele, o que você já começa a fazer? Fantasia? Meu Deus, aconteceu um problema. Meu Deus, meu filho, meu Deus, polícia, bombeiro, IML. O que pode estar acontecendo com meu filho? Ele não está atendendo, não está retornando minha ligação. E de repente só acabou a bateria dele, está na casa do amigo, está tudo bem, mas nós fantasiamos. O medo, ele distorce realidades. Quando nós estamos cobertos pelo medo, nós começamos a inventar e ver coisas que não existem. E infelizmente a gente nunca vê coisa boa. Quando nós estamos cheios de medo, a gente começa a entrar numa espiral negativa de sentimentos ruins, de coisas possíveis ruins que podem acontecer com os nossos filhos ou com as nossas situações. O medo é teu pior companheiro no momento de dificuldade. E o medo, ele altera nossas realidades, altera a nossa forma de ver a vida. Deixa eu botar aqui porque... O medo não apenas nos impede de agir, mas ele fabrica mentiras convincentes. Ele mostra cenários que não existem e nos faz reagir a esse cenário como se fosse verdade. O medo é um roteirista de fracassos que ainda não aconteceram ou de repente nunca venham a acontecer. Mas faz com que a gente perca tempo, nós percamos oportunidades. Bota Números 13 do 31 ao 33. Números 13 a partir do 31. Números 13 a partir do 31. Essa aqui é o famoso relato dos espias que foram até Canaã,
viram que a terra tinha bons frutos, mas alguns voltaram animados, que foram Josué e Caleb. 10 voltaram com medo daquilo que viram lá, porque tinha gigantes naquela terra. Mas olha como que a percepção é alterada quando nós estamos com base no medo. E isso acontece com as nossas vidas também. Os homens que tinham, bota no 30 por favor, números 13 e 30. Está no 31 aí, volta um só. Então Caleb, que estava corajoso, cheio de força, cheio de fé, fez o povo calar-se, porque o povo estava reclamando diante de Moisés, e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Olha o que é um homem cheio de fé, né? Ele tem certeza. O homem que tem fé, a mulher que tem fé, ele tem certeza. Mas olha o 31, os outros companheiros de Caleb, o que disseram? Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Eles disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, os gigantes, diante de quem parecíamos o que, gente? Gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles também. Ou seja, eles começaram a ver aqueles obstáculos porque eles estavam cheios de medo. Eles começaram a ver aqueles homens, não como de repente um pouco mais altos que eles, mas eles começaram a ver como pessoas extremamente gigantes, que é o ponto que eles começaram a achar que eles eram gafanhotos. E eles já supuseram também que aqueles homens olhavam para eles dessa forma. Realidade distorcida. Cuidado com a realidade que você está vivendo, porque se você está sendo cheio de medo, a realidade que você vê pode estar sendo totalmente alterada. O buraco que você se meteu não é tão fundo não. A doença que você tem enfrentado, ela não é tão complicada não. A situação no seu casamento não é tão complicada não. Mas qual o problema? Quando você se enche com medo, os gigantes se tornam gigantescos. Os problemas, eles são enormes. Mas quando você está cheio de fé, o leão se torna um gatinho. Quando você se torna realmente, quando você se enche de fé, os gigantes começam a cair, as muralhas caem ao som da sua fé, ao som da sua adoração, ao som realmente da sua execução, da sua permanência. Você precisa aprender a permanecer firme. Deus teve que eliminar toda essa geração fofoqueira, e só sobrou quem? Josué e Caleb e suas famílias, porque eles foram eliminados por estarem com uma realidade alterada. Cuidado com aquilo que o medo tem colocado diante de você. O medo, ele é perigoso. Você precisa tirar o medo da tua vida. Nós não podemos ser pessoas que vivem realidades alteradas. Tanto que é interessante, né, que a Bíblia várias vezes, em alguns versículos, fala para a gente não ver, a gente crê no sobrenatural, a gente crê no invisível, a gente crê em coisas que não acontecem, nas realidades espirituais, e não nas realidades naturais, porque se a gente vive com base naquilo que a gente está vendo, a gente pode estar vendo coisas que não são reais. O medo cria gigantes, onde Deus plantou promessas. Eu queria ensinar para você algo que o Fabrício acertou. Ele ganhou uma estrelinha quando o Fabrício falou mais cedo que o medo é o grande inimigo da fé. Porque eu não sabia disso, porque para mim o grande inimigo da fé se chamava dúvida. Mas qual o grande problema? Porque eu até muitas vezes eu ensinei sobre a dúvida, mas a dúvida, ela trata de uma possibilidade. A dúvida é: vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Então ela trabalha com possibilidades. Por isso que o maior inimigo da fé não é a dúvida. O maior inimigo da fé é o medo. Porque o medo determina: não vai acontecer.
Por isso nós temos que parecer malucos, ou para melhorar, nós temos que parecer como Jesus, porque Jesus, ele não dava espaço para o medo. Jesus, ele não dava espaço para o medo se aproximar dele, para situações que pudessem intimidá-lo. Ele agia de uma forma totalmente, digamos assim, diferente do que qualquer outra pessoa reagiria. Olha comigo o que está escrito aqui, bota aí por favor, Marcos 5, a partir do 35. É a passagem onde que ele se depara com Jairo. Jairo é um chefe da sinagoga. Ele sai da casa dele, vai até Jesus. Ele fala: Jesus, vem até minha casa porque minha filha está quase morrendo. Vamos lá, Jesus. E Jesus, ele começa uma caminhada rumo à casa desse homem, para salvar a filha dele, que estava passando mal, estava quase para morrer. E olha como é que Jesus agiu nessa situação. E eu quero profetizar que vai ser assim que nós vamos sair daqui, agindo ao sairmos daqui. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Tem mensagem pior de receber, para um pai receber? Não existe. A tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Imagino que nessa hora o medo deve ter entrado no coração de Jairo. Jairo deve ter começado a tremer. Não, minha filha morreu. Jesus estava do lado. Jesus poderia ter visto aquilo e falar assim: caraca, agora tem um grande desafio. A menina morreu, o que eu faço? Mas olha como é que Jesus reage a essa notícia. 36. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: olha o segredo, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, use a sua fé. Não tenha medo, use a sua fé. Você precisa aprender que nos momentos de dificuldade você não pode ser dominado pelo medo. Você tem que usar a sua fé. Não temas, creia somente. Não deixe o medo invadir seu coração. Essas notícias nem só vêm para atrapalhar a gente. Nós temos uma missão: salvar a tua filha. Não deixe o medo entrar, porque se o medo entrar, nós não poderemos operar. Então faz o seguinte: não deixe o medo entrar no seu coração. Não temas, creia somente. Você só tem uma missão hoje, duas na verdade: não deixar o medo entrar no seu coração e crer somente. Eu não sei qual dificuldade você tem passado aí, que de repente você listou nesses papéis aí. Eu tenho uma coisa para falar para você: não temas a respeito de nenhuma dessas circunstâncias aí, creia somente. Posso ouvir um amém? Porque à medida que de repente as semanas estão passando, você está vendo assim: meu Deus do céu, eu já estou na 5ª semana e nada aconteceu. Para de ir no culto da fé, não vai adiantar nada. Já morreu, já era, não tem mais chance. Aí você: é verdade, eu acho que isso não vai mesmo acontecer. Pronto, o medo se instaurou. Cuidado que o medo vai te paralisar e fazer desistir. Hoje, em nome de Jesus, eu estou falando para você que anotou aí seus pedidos, tem orado com fé, de repente ainda não chegou. E eu quero falar para você: afaste o medo do seu coração, afaste o medo da sua vida e use a sua fé nessa hora. Seja radical com ela, assim como Jesus foi, porque Jesus não brincou com isso. Porque Jesus falou o seguinte: não tema, Jairo, apenas creia. 37, e olha só o que ele fez. 37, verso 37. Então ele não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus estava cercado com uma galera, um monte de discípulos, mas ele falou: eu só vou escolher e deixar andar comigo aqueles que têm fé. Porque se alguém tem medo, esse cara não pode entrar nesse ambiente onde que eu tenho que operar. Não sei se vocês conhecem aquela passagem, eu estava lendo hoje mais cedo, quando Gideão, Gideão teve uma grande vitória contra seus inimigos. Ele lutou uma batalha com apenas 300 homens, mas ele começou a jornada, sabe com quantos homens? 32.000. O primeiro desafio de Deus para ele falou o seguinte: ô campeão, faz o seguinte,
Pergunta aí se alguém está com medo aqui. Quem está com medo, já manda voltar para casa. Nem vai até com você. Quem está com medo vai embora. Nessa hora, 22 mil homens voltaram para casa. Você precisa eliminar o medo de perto de você. O medo não pode ser teu companheiro. O medo não pode ficar perto de você. O medo, ele precisa, o teu ambiente precisa ser um ambiente de fé. Por isso que eu gosto do culto da fé. O ambiente da fé é realmente um ambiente que não é para todo mundo. Se você realmente está vendo que de repente algumas pessoas não estão perto de você, ou que de repente algumas pessoas não vieram, que o culto de repente não está tão cheio, porque esse ambiente aqui é seleto. Para mim hoje quem está aqui é essa galera que nessa aqui, ó, Pedro, Tiago e João. E vocês são as pessoas que vão ver o milagre acontecer. Verso 38, vamos embora para a gente acabar. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, ou seja, a galera com medo. Jesus poderia ter entrado nesse ambiente do medo. Ele acolheu o medo, gente? Não. 39, olha o que ele faz. Então ele entrou e lhes disse: porque todo esse alvoroço e todo esse lamento? A criança não está morta, ela dorme. Último versículo, 40, vamos embora. Todos começaram a rir de Jesus. Jesus, porém, falou o quê? Todos vocês aí, fora, sai daqui. Ele tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança. O medo não combina com o milagre. O milagre não opera. O milagre e medo não podem estar no mesmo lugar. Hoje, se nós tirarmos o medo desse nosso lugar aqui, garanto para você, se a gente tirar o medo daqui, enchemos esse ambiente de fé, milagres acontecerão. Ah, minha esposa, ela vai embora. Meu marido, minha família, agora não vai acontecer mais. Eu não sei se eu oro, eu não sei. Não, gente. Hoje o medo vai embora, nós vamos orar com fé. Amém? Em nome de Jesus. Se você foi dominado por espírito de medo, hoje é o dia da gente orar quebrando esse jugo sobre a sua vida. O medo não vai ter mais autoridade sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu chamado, sobre a sua história. Hoje é dia da gente orar com fé, falando: medo, vai embora das nossas vidas. E aí nós veremos milagres acontecendo hoje, em nome de Jesus. Onde você está, fique de pé nesse momento agora. Hoje é dia da gente fazer uma libertação, mandar esse espírito de temor embora das nossas vidas, em nome de Jesus. Quem está pronto para isso? Quem não aguenta mais o medo na sua vida? Eu não sei como é que tem sido a sua vida, no que você tem enchido sua boca para contar, para falar, porque de repente é só situação difícil, é só situação complicada que você tem conduzido, que você realmente tem verbalizado, mas hoje, em nome de Jesus, hoje esse medo vai embora e não volta mais. Vocês estão prontos para isso? Chama o louvor para mim, equipe de louvor, vem para cá. Eu queria hoje que você fechasse seus olhos. O que tem saído dos teus lábios nesses dias? Palavras de esperança, palavras de fé, ou murmuração que nem o povo lá do Egito? Na hora da dificuldade, o que você tem falado para você mesmo? Palavras que te incentivam ou palavras que te fazem sentir mal? O que na hora, quando você está sozinho, o que tem ocupado a sua mente? Você muitas vezes tem até ouvido a voz do inimigo soprar nos teus ouvidos, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que já acabou, que não tem mais chance, que não tem mais esperança. Eu quero falar para você hoje: você está no lugar certo, no culto da fé, você está na presença de Deus, e hoje, em nome de Jesus, esse espírito de medo que tem atormentado você, tem atormentado a tua casa, tem tirado os teus resultados, tem tirado a sua paz, hoje, em nome de Jesus, ele vai embora. Com fé hoje, em nome de Jesus. Coloca a sua mão na sua cabeça agora, em nome de Jesus. Deus, hoje nós queremos, de uma vez por todas, expulsar o espírito de medo das nossas vidas. A palavra nos ensina lá em Timóteo, 2 Timóteo, que Deus não nos deu esse espírito de medo. Então, se ele está nas nossas vidas, ele não é bem-vindo, ele não foi dado por Deus. E hoje nós repreendemos esse espírito das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria que você agora, no momento de fé, você pegasse essa mão na sua cabeça e falasse: espírito de medo, fora da minha vida.
Fala aí, pode falar. Espírito de medo, fora da minha vida, fora da minha casa, fora dos meus pensamentos, fora do meu casamento, fora das áreas que você tem tentado influenciar. Hoje, em nome de Jesus, eu serei livre. Eu serei livre. A minha missão hoje é não temer. A minha missão hoje é crer. Deus me chamou para crer. Deus me trouxe aqui hoje para que eu pudesse viver com base naquilo que eu creio e não naquilo que eu estou vendo. As circunstâncias não vão mais mandar em mim. As situações que eu tenho vivido, que eu tenho enxergado, que eu tenho ouvido, elas não vão mais ter poder sobre a minha vida. Hoje, em nome de Jesus, eu escolho viver pela fé. Vem hoje, Deus, em nome de Jesus, encher de fé cada homem, cada mulher que aqui entrou. Vem hoje, Deus, hoje encher, Deus, daquela fé, a fé que vem do alto, Deus. A mesma fé que o Senhor colocou naqueles grandes homens das Escrituras, coloca hoje, Deus, derrama sobre esse povo. Derrama o dom da fé. Deus, a tua palavra fala que o Senhor, Deus, compartilha os dons, Deus, de uma medida graciosa. Derrama hoje, Deus, eu te peço o dom da fé nos meus irmãos, aqueles que vieram aqui atrás de um milagre, aqueles que vieram aqui, Deus, buscando o impossível, buscando o sobrenatural, que eles recebam hoje em nome de Jesus. Eu declaro eles preparados, eu os abençoo para isso, para viver um tempo novo nos seus lares, um tempo novo na sua vida pessoal, na sua vida com Deus. Deus, em nome de Jesus, libera estações novas, libera hoje ciclos novos, ciclos de liberdade, ciclos de poder, ciclos de resultados novos, colheitas novas, em nome de Jesus, amém? Vamos falar com Deus, vamos através da nossa adoração, vamos adorar Deus juntos como igreja, profetizando esse novo tempo. Em ti, muralhas caem. Levanta suas mãos e veja muralhas caindo, veja as portas se abrindo. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Fala assim, eu tudo posso. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Ergue suas mãos aos céus, declare: não tem mais ondas. Não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Todo tempo eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Fala assim comigo em fé, vocês todos, fala assim comigo. Hoje, fala mais forte. Hoje, eu rejeito, eu renuncio ao espírito de medo. Eu recebo o Espírito Santo de poder, de amor e equilíbrio. Eu decido andar por fé. E eu declaro: o medo não me paralisa mais. Em
nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Chamar os pastores aqui. Vem para cá os pastores. Vem cá me ajudar nessa oração. Já estamos encerrando o nosso culto. A Bíblia fala que a unção quebra o jugo. A unção despedaça o jugo. Hoje nós vamos ungir vocês. Ungir você. E hoje o medo vai ser exterminado na sua vida. Tudo aquilo que te apavora, tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que tem te travado, porque de repente Deus até já liberou um milagre para a sua vida, Deus já liberou bênçãos incontáveis sobre a sua vida, só que você fica, meu Deus, mas eu tenho medo, são gigantes, tem dificuldades, será que eu vou, será que eu não vou? Deus está pronto para fazer algo novo na sua vida hoje. Deus hoje vai liberar o medo, você do medo, e você vai ver milagres acontecendo. A palavra para você hoje é: não temas, creia somente. Hoje o medo vai embora da sua vida em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem em direção a esses pastores. Pastores, a unção é: ore quebrando o jugo do medo. Ore quebrando o jugo do medo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Bora, Fabrício, me ajuda. Bora. Muitas fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Pastores, é ungir rápido, tá, gente? Temos pouco tempo. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Pode abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem falar. Vamos lá, gente, é unção rápida, unção breve, por favor. Atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Te abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra Vamos lá, ninguém pastores, fechar. vamos lá, pastores, é Ele pra ungir, trabalha é pra quem ungir, confia, e rápido, caminha rápido. contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
pedidos aí, vai. Vamos orando, vamos profetizando em nome de Jesus. As nossas almas são espirituais, elas não são carnais. Nós profetizamos, nós cremos, nós declaramos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ergue a sua voz e declare: com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E assim que eu luto minhas guerras. Levanta seus pedidos aí, vamos orar. Vou abençoar você nesse momento agora. Estamos encerrando o nosso culto da fé. Culto da fé, em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Vamos, 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 vamos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado Assim que eu por ti. luto. Assim que eu luto minhas guerras. Levanta seus pedidos, vai. Fala assim: Senhor Jesus, estão aqui, Deus. Assim que eu luto minhas Estão aqui as minhas guerras. petições. Estão aqui, Deus, os meus pedidos de oração. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos colocar as nossas petições diante de Deus com ações de graças. E a Bíblia nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Deus, hoje eu apresento, Deus, cada pedido, Deus, que o pai aqui tem apresentado diante do Senhor, que as mães têm apresentado aqui diante do Senhor, que as esposas, que os maridos, que os filhos, que os empresários, os profissionais liberais, e aqueles que têm emprego, aqueles que precisam de emprego, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma libertação. Deus, hoje em nome de Jesus, nós apresentamos, Deus, as nossas queixas, apresentamos, Deus, aquilo que nos amedronta muitas vezes, e nós te pedimos, Senhor, troca o medo pela confiança, troca o medo pela fé, em nome de Jesus. Nós sairemos daqui, Deus, blindados, Deus, blindados. Amanhã, Deus, nós não teremos medo. Na semana que vem nós não teremos medo. Nós não teremos mais medo, nós seremos guiados pela fé, assim como o Senhor fez com Jesus, Deus. Não deixe, Deus, o medo se apossar de nós. Nós andaremos, Deus, conscientes de que o medo não pode mais nos parar. Nós vivemos pela fé e não por vista, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós nessa semana, porque você não tem medo, você vai experimentar paz, vai experimentar a paz de Deus, vai experimentar a paz com Deus e a paz com os homens também nesta semana, porque você está cheio de fé. O inimigo não pode te tocar, o inimigo não pode chegar perto de você, não pode chegar perto das pessoas que você ama, não pode chegar perto dos seus bens. Você está coberto pelo sangue de Jesus, e porque você tem semeado na presença do Senhor, porque o medo foi embora, o espírito de medo foi embora das suas vidas. Queria ouvir bem alto de você: como é que vai ser a sua colheita? Gente, declara com mais fé, como um povo livre, um povo que vê milagres diariamente. Como que vai ser a sua colheita? Aleluia, eu abençoo você para isso então. Vá para a melhor semana da sua vida, vai receber seus milagres. Seja cheio desse espírito de ousadia em nome de Jesus. Eu abençoo você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas sou guardado por ti.